Assim que soube o tópico daquela reunião, o imperador falou sobre a morte do conde Colin. Relatava uma tristeza profunda e dizia que era de fato uma grande perda. Depois quis saber quem herdaria o condado e, se houvesse algum representante, que se manifestasse. Não demorou e alguém apareceu. Cumprimentou Sua Majestade e disse que era o representante do condado. Aquele homem era Orcel Tigrin. Foi pedido a ele que relatasse a atual situação do condado, e, assim que o imperador falou aquelas palavras, o homem se sentiu no direito de expor tudo o que havia acontecido nas propriedades. Contou que, atualmente, o condado estava enfrentando uma grande confusão que causava ansiedade e aflição. Enquanto falava, olhava para outra pessoa, procurando entre os presentes algum aliado. No entanto, o imperador ficou assustado ao ouvir falar em confusão. Orcel continuava dizendo que doía muito relatar todas aquelas tragédias, mas o primeiro filho do conde havia tomado o poder usando força militar. Relatava que Calix havia enlouquecido. Ele acusara falsamente a viúva, Condessa Estela, de assassinato, prendeu-a e também selou o núcleo de mana de seu meio-irmão. Depois de ouvir aquelas palavras, era certo que aquele homem havia ganho 1 ou 2 aliados na luta contra o protagonista. O soberano não podia imaginar que realmente houvesse uma situação tão difícil. Dizia que aquilo era um insulto e perguntou se não era o rapaz de quem diziam ter enlouquecido. O relator continuou, dizendo que diziam que ele havia atentado contra a própria vida algumas vezes, mas fracassado, e que talvez houvesse questões mentais ou físicas envolvidas. No entanto, aquele rei não era bobo nem novato no jogo político do império. Apesar de fingir apoiar aquele homem, em seu íntimo acreditava que estavam zombando dele. Alguém queria envolvê-lo em disputas judiciais, mas ele já estava na corte havia mais de 30 anos. Agora, desconfiava que o amável e confiável braço direito, Colin, tivesse falecido de forma suspeita e começava a haver indícios do que realmente poderia ter acontecido. Ele sabia que o condado havia sido sucedido pelo Visconde Cossalin, um membro da facção aristocrática da família, e achava que essa pessoa estava tentando roubar o título e passá-lo para o filho mais novo. Mesmo assim, observava toda a cena em silêncio. Com um leve sorriso, pensava que havia gostado das atitudes de Calix. Então, falou para todos ouvirem sua posição. Disse que, se aquele rapaz tivesse tomado o poder à força, ao menos os cavaleiros locais ou alguém do território deveriam ter apoiado. Perguntou se estavam dizendo que todos aqueles cavaleiros estavam seguindo as ordens de um louco. Naquele momento, o relator percebeu que as coisas ficariam difíceis e tentou explicar a situação sem se complicar ainda mais. Enquanto o rei o encarava, alguém se colocou em posição de fala. Era o Marquês. Ele dizia que, mesmo que fosse o caso, acusar alguém de assassinato sem conceder um julgamento justo e ainda selar o núcleo de mana de um herdeiro em potencial eram graves abusos de poder. Apertando a mão sobre o trono, o rei perguntou o que ele estava sugerindo. O marquês levantou-se e disse que queria que o rei convocasse o príncipe Calix para a capital. Acreditava que a Casa dos Lordes deveria avaliar sua saúde física e mental. Antes de aceitar, o rei lembrou que a Casa dos Lordes não era digna de confiança, mas não iria negar a petição daquele marquês. Disse que concordaria em convocar o jovem para a capital. Contou que as investigações seriam conduzidas pelo Departamento de Administração do Palácio. Assim que falou isso, não apenas o marquês, mas também um de seus aliados, ficou em posição difícil, já que ambos tinham muito a esconder. Mesmo assim, o rei continuou falando, e o marquês apenas pôde ouvir. O soberano acrescentou que a Casa dos Lordes poderia enviar uma testemunha, para não prejudicar ainda mais as relações. O marquês elogiou a sábia decisão de Sua Majestade. Mas, ao sair do grande salão, estava furioso. Os punhos cerrados e o andar pesado denunciavam seu estado. Queria conversar com seu aliado. Enquanto subia na carruagem, dizia que aquilo era um grande problema. Percebia que o rei estava protegendo aquele pirralho e que estava descontente com o condado, pois havia notado a influência deles. No entanto, seu aliado principal não via isso como um problema. O marquês perguntou se ele tinha alguma sugestão. O homem, com um olhar frio, respondeu que bastava o marquês tornar-se sogro do rei.
É claro que o marquês se assustou ao ouvir isso. Achava absurdo casar sua filha com um velho à beira da morte. Enquanto o marquês o olhava surpreso, pensava que não deveriam desperdiçar uma carta tão valiosa, já que ela poderia render recompensas maiores. No entanto, o aliado deixou claro: o rei a quem se referia não era o atual. Talvez em 10 anos ou até menos, o trono mudaria. O atual rei cairia. Agora já tramavam casar a filha do marquês com alguém que eles acreditavam que poderia substituir o soberano. É claro que essa posição agradava muito ao marquês, pois poderia casar sua filha com alguém mais jovem e, além de tudo, poderoso. Alguns dias depois, no castelo do conde, um decreto havia chegado para Cálix. Aquilo chamou a atenção do protagonista, que quis saber do que se tratava. Seu cavaleiro de confiança tentou falar algo, mas parecia nervoso demais e começou a gaguejar. Por outro lado, seu líder pediu que parasse com aquele drama. Certamente se tratava de algum decreto urgente do departamento de administração. Era isso. Ele deveria se reportar ao departamento de administração do palácio o mais rápido possível. Cabia ao príncipe Cálix explicar todas as acusações. Fingindo-se de desentendido, o protagonista perguntou quais eram as acusações. Seu cavaleiro de confiança respondeu que diziam que ele teria sofrido algum dano à alma ao tentar tirar a própria vida, e por isso estavam convocando-o àquele local para verificarem sua condição. A situação era muito engraçada para o protagonista, que se divertia de verdade. Achava que, resumindo, eles acreditavam que, quando ele perdeu a chance de morrer, enlouqueceu, e isso o fazia rir ainda mais. Concluiu que não havia necessidade de responder aquele tipo de bobagem e pediu que dissesse a Russell para inventar uma desculpa melhor. Mesmo tendo acompanhado o príncipe por tanto tempo, o cavaleiro de confiança de Cálix ainda ficava apavorado sempre que ele tomava atitudes estranhas como aquela. Em seguida, perguntou se Cálix desconfiava das ordens do rei. O protagonista respondeu que não fazia sentido, já que o estavam chamando de louco, não seria lógico sair correndo para provar o contrário. Dizia que uma pessoa verdadeiramente sã não se importaria com essas besteiras. Naquele momento, o visconde provavelmente já sabia que ele estava seguindo ordens reais e certamente estaria ansioso esperando por ele. Ainda de forma debochada, Cálix disse ao cavaleiro que tudo que aquelas pessoas queriam era decapitá-lo, fazendo uma expressão estranha ao dizer isso. Mesmo assim, o cavaleiro continuava assustado. Apesar de ser o capitão dos cavaleiros, ele ainda se impressionava com as coisas que Cálix fazia. Os aliados do príncipe achavam aquilo uma ousadia. Tentar assassinar um descendente direto do conde Colin em plena luz do dia seria impensável. Qualquer um deles arriscaria a própria vida para garantir que isso jamais acontecesse. Mas o protagonista permanecia tranquilo. Dizia a eles que não precisavam protegê-lo, pois não estava indo a lugar nenhum. Não deveriam se preocupar, já haviam enviado alguém para a capital para lutar em nome deles no dia seguinte. A notícia pegou os dois de surpresa. Ainda assim, não podiam acreditar que ele estivesse realmente falando de Gerard. Aproximadamente 2 semanas depois, na capital real de Elysiana, o marquês estava levando mais uma de suas queixas à majestade. Dizia que já haviam se passado 2 semanas e, mesmo assim, o conde do condado Schenken havia dado desculpas e não respondera à convocação. Afirmava suspeitar que ele estivesse tramando algo. Enquanto o marquês falava, era observado atentamente por seus aliados. O rei perguntou diretamente ao marquês se ele acreditava que algum plano estivesse em andamento. O marquês respondeu que deveriam apressar a convocação, pois Cálix havia destruído o núcleo de mana do herdeiro legítimo sem provas. Agora que a retribuição havia chegado, ele provavelmente estava com medo. A corte tratava tudo aquilo como um assunto grave, mas o rei parecia se divertir com a situação. Perguntou ao marquês o que deveriam fazer. Todos notaram que o rei foi extremamente educado ao acalmar a tensão, pedindo um conselho ao marquês Antônio, líder da facção aristocrática. O marquês, com um tom calmo, respondeu à majestade que ele próprio visitaria o condado e iniciaria uma investigação sobre a situação. Dizia isso para tranquilizar o rei. Por sua vez, o rei disse estar profundamente agradecido pelos esforços proativos do marquês. Desde o início, havia pessoas observando cada movimento do rei e acreditavam que ele estivesse se aliando aos rivais políticos. Se isso fosse verdade, o que aconteceria com os novos realistas?
Depois que tudo foi resolvido, o próximo assunto da reunião seria anunciado. O homem encarregado de ler a pauta pegou a prancha e começou a falar sobre o tema seguinte. Contudo, por mais que lesse o que estava escrito, parecia não acreditar. Estava assustado e não compreendia o significado daquilo. Uma questão como aquela, descobrir-se isso mais tarde, causaria uma reação imprevisível. Ainda trêmulo, com a prancheta nas mãos, o secretário avisou que o próximo assunto era o noivado de Sua Alteza, o quinto príncipe. Aquela notícia deixou todos que estavam na Assembleia em pânico. Alguns nem acreditavam no que estavam ouvindo, e o Duque Otomor foi um dos que ficou completamente assustado. O rei, no entanto, tratou o assunto com satisfação. Sabia que, segundo o que ouvira, a filha do marquês era inteligente e muito bonita. Por isso, achava interessante agendar seu noivado com o príncipe Ciel. O marquês Antônio ficou satisfeito, levantou-se e declarou que, se isso realmente acontecesse, seria uma imensa honra entrar para a família imperial. Agora, todos estavam convencidos de que o rei havia conspirado com o marquês Antônio. O duque foi o primeiro a se pronunciar, perguntando a Vossa Majestade como aquilo poderia estar acontecendo. Explicou que era costume os membros da família real escolherem suas noivas entre as damas que serviam a Sua Majestade, a Rainha, ou a Alteza Real. Continuou dizendo que essas mulheres eram escolhidas por suas habilidades excepcionais, cultivadas ao longo de anos de convivência com as famílias nobres e em várias funções dentro da corte. Como tudo ali já estava bastante confuso, o marquês apenas observava. Tinha certeza de que o duque não esperava que algo assim pudesse acontecer de repente. O rei perguntou se ele estava sugerindo que a filha do marquês Antônio Austin era inferior. É claro que, com essa cartada, o rei conseguiu deixar o duque em apuros. Agora, ele precisava se explicar, dizendo que não era isso, e sim uma questão de práticas e procedimentos estabelecidos há gerações. O rei falou então bravo, lembrando que casamentos reais eram decisões a serem tomadas pelo rei e pela rainha. Disse que aquilo não era algo repentino e deixou claro que não permitiria à nobreza interferir na vida pessoal da família real. Depois do pronunciamento do rei, todos notaram que o duque nada mais podia fazer. Mal conseguia esconder o semblante de descontentamento. Enquanto isso, o homem com a prancheta pensava que o duque havia ficado em uma posição complicada e que agora não poderia fazer mais nada. Até porque ele e sua facção moralista apoiavam o primeiro príncipe, mas o quinto príncipe era filho biológico da rainha e parecia que o rei pretendia nomear o príncipe Ciel como seu sucessor. Todos sabiam que a facção moralista havia sido abandonada pelo rei e a própria base das facções começava a rachar. Enquanto tudo estava ruindo, alguém chamou por Sua Majestade. Era o primeiro príncipe. Ele desejava falar com o rei, precisava chamar sua atenção para um assunto importante. Por isso, apresentou-se diante do trono para solicitar uma audiência. No entanto, o rei afirmou que não se lembrava de tê-lo convocado. O imperador reforçou que não havia chamado aquele príncipe e ordenou que ele se retirasse imediatamente. Mesmo assim, o príncipe respondeu que aquilo não aconteceria, a menos que o rei tirasse um tempo para ouvi-lo. O rei perguntou se o primeiro príncipe estava tentando desafiar sua autoridade. O homem respondeu que não tinha intenção de desobedecer a Vossa Majestade. Ainda assim, aos gritos, o rei advertiu que ele estava desobedecendo a uma ordem direta. Disse que não permitiria, sob hipótese alguma, que aquela pessoa interferisse no casamento do príncipe Ciel. O primeiro príncipe afirmou que tudo aquilo era um mal-entendido e que não tinha nenhuma intenção de se envolver no casamento do irmão. Disse que estava ali apenas porque havia encontrado informações importantes a respeito de um assunto completamente diferente. Acreditava que Sua Majestade e a nobre Assembleia precisavam, com urgência, tomar conhecimento daquelas informações. Pediu desculpas por qualquer incomodidade e, enquanto falava, era observado pelos membros da Assembleia que se opunham ao protagonista. Enquanto isso, o príncipe olhava para frente, tentando ver se havia conseguido atrair a atenção do rei. E foi exatamente o que aconteceu. O rei perguntou a ele o que exatamente estava querendo dizer. O primeiro príncipe respondeu que o representante governamental do condado de Skankin havia enviado uma carta e ele a segurava nas mãos. Era uma carta escrita pelo Visconde Russell. Toda vez que o assunto era aquele condado, chamava-se muita atenção, algumas vezes de forma perigosa.
O rei demonstrou interesse, como sempre que o tema envolvia aquele território. Aquilo o intrigava, embora não entendesse por que o príncipe desejava trazer à tona algo que já deveria ter sido esquecido. É claro que os membros da Assembleia preferiam que o tema permanecesse adormecido. Ainda assim, um deles observou que havia pendências graves em relação ao atual conde. Comentaram que, independentemente da distância entre o território e a capital, era preocupante que ninguém tivesse enviado um mensageiro para responder à convocação real emitida por Sua Majestade. O duque Otomur acrescentou que, além disso, o Marquês Antônio, nomeado para liderar a investigação, era o senhor direto do Visconde Sérvio. Depois, pediu que todos se lembrassem de quem havia selado o fluxo de mana do herdeiro legítimo e, ainda por cima, na frente da própria mãe, a condessa Estela. Após ouvir tais palavras, o marquês não conseguiu se conter. Perguntou se agora o duque estava duvidando das palavras dele. O duque havia conseguido o que queria, criar atrito. Disse então que, naquele caso, não seria apropriado nomear uma das partes envolvidas como mediadora. Seguindo a mesma linha de raciocínio, o marquês retrucou dizendo que também não se podia confiar no Visconde Russell, levantando a suspeita de que ele estaria aliado ao príncipe Calix, que, segundo rumores, era acusado de crimes graves. Vendo a resposta do marquês, o duque percebeu que havia conseguido o efeito desejado. Mesmo assim, resolveu falar em defesa de Russell. Disse que aquele homem fora o ex-líder dos Leões Azuis, um mestre da espada reconhecido por seu espírito de cavaleirismo, alguém que jamais aceitaria uma injustiça. O primeiro príncipe também se manifestou em defesa do Visconde Russell, lembrou que ele havia recebido a Ordem Real de Honra e que era absurdo insinuar que até um relatório enviado por um herói nacional fosse considerado duvidoso. Dessa forma, o primeiro príncipe fez parecer que o marquês estava questionando a integridade dos cavaleiros do reino. Aproveitando a deixa, o duque comentou que aquilo significava, na prática, que o marquês não confiava na administração do próprio país. A palavra, então, passou ao rei, que pediu a todos que não dessem tanta importância a fatos pequenos. É claro que o Marquês Antônio não havia tido a intenção de ofender ninguém, mas agora estava claro que havia se colocado em uma posição delicada. O marquês, por fim, pensava consigo mesmo que fora um grande erro mencionar o nome de Russell e trazer aquela polêmica para a Assembleia. O primeiro príncipe logo pensou em sugerir que examinassem juntos o conteúdo da carta. Ainda não era tarde demais para fazer objeções caso não gostassem do que estava escrito. Ouvindo aquilo, o imperador aceitou e pediu ao primeiro príncipe que lesse a carta em voz alta. E assim ele fez, abriu o papel e começou a leitura. A carta relatava que havia ocorrido uma tentativa de assassinato na casa onde ele morava. O jovem mestre Gambini, numa tentativa de evitar a execução por enforcamento, acabou encerrando a própria vida. À medida que a carta era lida, o Marquês Antônio cerrava os dentes. Sabia que todos os seus esforços para tomar aquele território estavam sendo em vão. A leitura prosseguiu. Todas as punições haviam sido realizadas em nome de Russell, como representante do condado. Os outros cavaleiros concordaram com isso, sendo unânimes. O primeiro príncipe continuou dizendo que a carta servia como relatório à família real e aos lordes da Câmara da Assembleia. No entanto, alguém chamou o primeiro príncipe e pediu ao Gale que, por gentileza, lhe emprestasse a carta, pois gostaria de verificar a assinatura. Aquela pessoa havia servido ao lado do Lord Russell na Guarda Real, portanto era familiarizada com sua caligrafia. Tratava-se do Marquês Souvenir. Se o protagonista conseguisse a recomendação daquele homem, seria algo grandioso, pois o Marquês Souvenir era conhecido como a Espada do Reino. Ele tinha muito orgulho de Russell, a quem considerava um verdadeiro cavaleiro livre, e por isso o reconhecia e não aceitava ataques motivados por política. Ficava claro agora que suspeitavam de Russell à toa, pois Souvenir tinha certeza de que a carta era inegavelmente escrita por ele. O marquês olhou para o lado e pensou sobre o que Antônio estava fazendo. Aquilo era um ato imperdoável, jamais se deveria julgar alguém sem ter certeza. Naquele momento, porém, a balança do poder começava a oscilar, inclinando-se para diferentes lados. O Marquês Antônio precisava dar uma explicação urgente se não quisesse ser mal visto.
Sabia que o verdadeiro objetivo daquele esquema era desmantelar a facção moralista, que de repente havia perdido o seu líder. A aparição do primeiro príncipe naquele instante perfeito fez dele o novo centro das atenções. Isso mudaria completamente o equilíbrio de poder. As facções do primeiro príncipe e do príncipe herdeiro agora entrariam em uma nova disputa pela sucessão. De qualquer forma, precisariam lidar com a questão da propriedade. Antônio queria aquele território a qualquer custo, mesmo que para isso precisasse questionar a veracidade do cavaleiro Roussel. Por isso abriu a boca e começou a falar, afirmando que a conclusão de que o jovem mestre Gambini estava envolvido na tentativa de assassinato havia sido baseada apenas no testemunho não confiável de um simples assassino. Ouvindo aquilo, o duque demonstrou sua relutância, balançando a cabeça. Pensava que não valia a pena discutir, mas não deixaria o título de conde vago por muito tempo. Ao seu lado, havia alguém trajando roupas azuis e usando uma linda pedra da mesma cor como adorno no chale do pescoço. Essa pessoa observava tudo atentamente. Era curioso, pois o jovem mestre Cálix tinha apenas 15 anos e o Marquês Antônio já dizia que ele deveria tornar-se cavaleiro e provar suas habilidades. Outra pessoa na assembleia, vestida com colarinho verde e uma grande esmeralda como adorno no pescoço, observava tudo de olhos semicerrados. Foi então que se abriu uma leve oportunidade para o duque, que falou como esperava que os jovens se tornassem mestres da espada, e começou a gargalhar. O duque deixou claro que o Marquês Antônio, se bem se lembrava, só havia alcançado aquele nível depois de completar 50 anos. Todos sabiam que subir para o nível de usuário não era algo fácil e achavam que o jovem ainda precisaria provar seu potencial no futuro.